Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite fria, nessa noite gelada dessa quinta-feira. Estamos começando mais uma aula e que bom poder ter você aqui, que a palavra de Deus possa aquecer o nosso coração, que o estudo da Bíblia hoje possa abrir a sua mente, abrir o seu coração. Nós pedimos na semana passada para que você pudesse responder uma pesquisa e nós já tivemos 30 respostas e foi muito bom ter o resultado de várias pessoas que relataram ali a sua experiência no curso. É interessante perceber, por causa dessa pesquisa, como que tem sido o seu comportamento ao participar das aulas, ao estudar. Então, baseado nessa pesquisa, a gente está fazendo algumas adaptações, algumas alterações, se forem necessárias, para o melhor andamento do nosso curso, tá bom? Mas, desde já, muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência, pela a sua disponibilidade em aprender, porque para mim tem sido uma experiência fantástica estudar esses temas, apresentar aqui, e cada vez que a gente prepara o material, a gente aprende muitas coisas também. Agora, antes de a gente começar o nosso curso, eu gostaria de convidar você para a gente orar, então, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Querido Senhor, muito obrigado pela Tua presença entre nós, obrigado pelo Teu Espírito e obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Abençoa-nos nesse momento, nessa aula, que Teu Espírito possa nos conduzir e nos ajudar a entender a Tua mensagem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que estudar a história da Bíblia? Por que estudar de Gênesis até Apocalipse? Não seria mais fácil estudar por temas? Eu quero lembrar um princípio importante. Nós nos propomos a estudar a história bíblica, né? Quando eu falo história bíblica, eu não estou dizendo a história da Bíblia como a Bíblia foi escrita, mas a história bíblica no sentido de como que a Bíblia passou, como que foi o processo, né? De Adão, Eva, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, o pecado que aconteceu. Por que estudar a história? Se a gente estuda apenas as doutrinas, como é o caso de algumas doutrinas da Bíblia que a gente vai vendo à medida que vai estudando a história, né? Existe a doutrina do sábado, a doutrina de Deus, a doutrina da salvação. Cada doutrina dessa é tema de estudo e a gente poderia passar aqui estudando muito sobre isso. Por exemplo, se você faz um curso de teologia, como eu fiz, de 4 anos, você estuda uma parte da história, um pouco do curso é história, mas uma grande parte são os temas, as doutrinas que a gente vai estudando. Então, o nosso curso ele não segue na linha dos temas, não segue na linha das doutrinas, mas na linha histórica. Então é muito importante você estudar a história, porque a história ela conecta todas as doutrinas uma à outra. Ela faz uma sequência lógica, entende? Então a história bíblica ela mostra o início, o meio e o fim. E é o que a gente está vendo. A gente pode dizer nessa longa caminhada que nós temos de história que nós estamos chegando perto do meio. As próximas 2 aulas elas serão fantásticas. Se você perdeu as aulas até aqui, ok. Mas se você tem as próximas 2 aulas, não perca por nada. Porque a gente vai entender o grande ponto a respeito do povo de Israel. Tá bom? As nossas próximas 2 aulas. A aula de hoje, ela vai detalhar um pouquinho sobre o livro de Josué e também sobre o livro de Juízes. As nossas próximas aulas, elas vão falar a respeito de Ruth, Davi e Salomão, e a gente vai entender um pouquinho a teologia dos Salmos e vamos entender o porquê que o povo de Israel às vezes era chamado de povo de Judá e outras vezes povo de Israel, tá bom? Então o nosso tema de hoje vai ser um tema muito importante, muito especial, porque a gente vai fazer a trajetória do povo de Israel, do deserto até chegar na terra de Canaã. E por que foi importante essa jornada? Nós temos algumas perguntas aqui a fazer da nossa aula número 14, que é a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula 14, do deserto até Canaã. Como que foi a trajetória do deserto a Canaã? Por que Deus mandou destruir Jericó? Como que foi dividido o Antigo Testamento? Hoje a nossa aula vai tratar de um assunto muito legal quando chegar nessa pergunta. E por que Deus enviou os juízes, tá bom? Então esse vai ser o nosso tema de hoje, o nosso assunto tão importante. Eu quero lembrar você, olhando aí na tela, que nós temos aqui aqui ó, nesse ponto 1 aqui na sua tela, aí que aparece na tela, é a cidade de Ramsés, onde o povo de Israel saiu em direção
até o ponto 3 aqui, ó, que é Pi-Hairote, onde eles atravessaram o Mar Vermelho e fizeram uma caminhada até o Monte Sinai, que foi o tema das nossas aulas anteriores. Como que foi a caminhada do povo até chegar ali, as leis que Deus deu, os santuários, os 10 mandamentos, tudo isso, a legislação de Israel. O que Deus estava fazendo aqui, nessa parte, no Monte Sinai? Estava preparando o povo de Israel para que eles pudessem representar a Deus diante das nações. Então Deus ali no Monte Sinai, ele estava preparando, ele ensinou, ele instruiu, ele educou, ele corrigiu, e dizendo assim, agora vocês estão preparados para fazer a jornada em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Então, nós temos aqui do Monte Sinai a caminhada que eles fizeram até chegar aqui em Ezion-Geber, passaram por Cades Barneia, retornaram a Ezion-Geber, passaram por toda essa parte aqui que é chamada, chamada de Arabá, né? Eles passaram aqui costeando, passaram próximo do Monte Or, até chegar então às bordas aqui da terra de Canaã. Chegaram ali, os espias foram até lá, depois retornaram, e aí o povo ficou 40 anos no deserto vagando, 40 anos caminhando pelo deserto, até que eles chegam de novo nas bordas da cidade ali de Jericó, próximo da terra de Canaã, e ali naquela região, então, como foi o tema da aula passada, Moisés ele morre ali no Monte Nebo, Deus o ressuscita e leva para o céu, e agora você tem um novo líder que vai ser justamente Josué. Agora, um ponto que é fundamental a gente entender nessa aula de hoje e nessas aulas sobre o Antigo Testamento é o seguinte: haviam 3 coisas que Deus precisava. Primeiro, o povo, e aqui estava a família de Abraão, o povo de Israel. Em segundo lugar, a terra. Eles não tinham terra ainda, eles eram escravos no Egito, estavam vagando no deserto. Que terra que eles teriam? A terra de Canaã. Deus estava levando o povo agora para lá. E a outra coisa, a bênção. Então esses 3 elementos eram cruciais, eram muito importantes. Era uma combinação perfeita. Sabe quando você faz uma receita, como você vai fazer uma receita de bolo, quando você vai fazer uma receita de alguma coisa, você tem alguns elementos principais. E esses elementos, no caso dessa receita perfeita de Deus, era justamente o povo, que Deus precisava de alguém para representá-lo, a terra, para que ficasse no centro da terra, para que todos os povos passassem por ali, e a bênção. Esses 3 elementos eram o que Deus estava utilizando para quê? Para essa frase que você vai ver na tela, para levar bênção a todas as nações. Então esse objetivo universal era a identidade e o papel de Israel. Quando eu falo identidade, eu estou dizendo que o que define o povo de Israel. Se você perguntar assim para uma pessoa do povo de Israel nessa época, quem é você? Quem é você? Qual que é a sua identidade? Cadê o seu RG? Então a identidade de Israel era justamente não aquilo que eles deveriam fazer, mas aquilo que eles eram. Então o povo de Israel naquele momento era um representante de Deus aqui nessa terra, um povo abençoado para quê? Para abençoar outras pessoas, para ser uma bênção aos outros. E qual que era o papel de Israel? Era representar a Deus, abençoar os outros e atrair os olhares das pessoas em volta para que eles viessem até Jerusalém, que seria, né, agora o centro de adoração, viessem até ali e conhecessem a respeito desse Deus e principalmente o adorassem. Então, a identidade do povo de Israel, ou seja, quem eles eram, e o papel do povo de Israel, o que eles deveriam fazer, as duas estavam combinadas nessa fórmula que Deus havia criado. O povo, a terra e a bênção. Tudo isso definia o papel e a identidade do povo de Israel, tá bom? Então essas coisas são importantes. Agora, uma pergunta que eu faço a respeito disso é: se Deus estava agora enviando o povo de Israel para a terra de Canaã, para a terra prometida, por que despojar os povos? Por que tirar alguém de lá? Imagina que Deus fala assim para você: olha, eu prometo que eu acredito nessa promessa, você um dia vai ser dono de um terreno. Aí você fica feliz da vida: puxa, um terreno, eu quero muito ter um terreno. Então, a boa notícia é que você vai ter um terreno. A má notícia para a pessoa que está morando no terreno agora é que ela tem que sair de lá para você entrar. Então, isso sempre me intrigou.
Por que para abençoar alguém, Deus teria que tirar o favor de outra pessoa? Entende? Por que para abençoar o povo de Israel, Deus teria que tirar e despojar Canaã, o povo cananeu de lá? Para entender isso, nós temos 3 palavras importantes aqui. Primeiro, a origem. Qual foi a origem do povo de Canaã? Então, de onde eles vieram? Quem eles eram? O que eles... Era um bom tema para o Globo Repórter, né? Quem eles eram, o que eles faziam, qual era a origem deles. Então, para responder essa pergunta, eu quero que você vá comigo aqui no quadro, tá bom? No quadro, para a gente poder entender uma grande verdade a respeito desse tema. Vamos lá. É o seguinte, eu quero que você lembre do seguinte, lembra de um homem chamado Noé? Noé ele teve 3 filhos, um chamado Sem, outro chamado Cã e outro chamado Jafé. Lembra de Noé? Noé é conhecido, ele saiu da arca e a partir dele e da sua família a terra inteira foi repovoada. Só que agora nós temos uma coisa interessante. Sem foi o pai dos semitas, tá? Os semitas. Os semitas, no final das contas, eles deram origem a todos os grandes povos e grandes religiões que a gente conhece hoje, como os árabes, como os judeus e, consequentemente, os cristãos. Então, o povo de Israel, ele veio justamente dos semitas, ou descendentes de Sem, tá? Só para a gente recordar, Sem foi pai dos semitas, né? Todo mundo que veio descendente deles são chamados semitas. E os semitas, então, passaram várias gerações, chegou um homem chamado Éber, e Éber, então, ele deu origem a um povo, também a uma linhagem de onde veio Abraão, por isso que a família de Abraão é chamado de hebreus, porque veio da família de Éber. É chamado também de semita, porque veio também de Sem, entende? E depois Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, Jacó teve 12 filhos chamados de as 12 tribos de Israel. Então o povo de Israel vem de Sem, tá? Dos semitas, que não era da mesma família de Cã. Cã, na verdade, ele dá origem à cidade de Canaã, que vem daqui que vem os cananeus. Então, Canaã, se nós olharmos aqui pela história, era como se fosse um rival do povo de Israel. Então, a origem era justamente de Cã, esse filho de Noé, que foi, na verdade, uma pessoa muito complicada, que teve muitos problemas e, enfim, a gente percebe ali pela descrição bíblica que, de fato, Cã foi alguém que não apenas gerou povos, né, os seus descendentes, mas muitos povos que causaram grandes problemas na Bíblia, todos eles são descendentes de Cã. Tá? Esse é um assunto que a gente já viu na aula onde estudamos sobre Gênesis capítulo 10. Agora, um outro ponto interessante é a respeito da civilização. Civilização. Será que os cananeus eram civilizados? Será que eles eram pessoas organizadas? Então, na apostila tem algumas informações sobre isso. Uma delas é que eles tinham um elevado nível cultural e uma capacidade inventiva muito grande. Então não eram pessoas simples e letradas. Eram pessoas desenvolvidas e com habilidades de guerra. Outro ponto interessante é que a terra de Canaã era dividida em pequenos reinos e um estado autônomo com cidades dependentes. Então essa era uma característica de uma cidade e uma civilização muito bem organizada em Canaã. E essa terra, como diz aqui também, ela era cultivada. Um outro ponto interessante é que havia na Bíblia uma cidade, lembra do episódio, quando isso está em Josué capítulo 10, quando Josué e Caleb, eles pedem, né, quando Caleb pede para Josué a terra que Deus havia prometido para ele, aquele monte e tal, uma das cidades citadas ali é a cidade de Kiriat Sefer. Kiriat Sefer, se você traduzir o nome dessa cidade para a nossa língua, Kiriat Sefer significa justamente cidade do livro. Então, quando o povo de Israel chega em Canaã, eles encontram uma cidade chamada Kiriat Sefer, que significa cidade do livro. O que isso diz para você?
que eram pessoas que conheciam a escrita, conheciam literatura e produziam livros. Então eram pessoas que naquela época, a gente está falando de 1500 anos antes de Cristo aproximadamente, eram pessoas extremamente inteligentes e desenvolvidas. E a história conta também, a arqueologia, que eles possuíam muitos cavalos, carros de guerra, porém a decadência religiosa e moral praticada por eles, ao seguirem essas práticas supersticiosas, fez então com que a medida da iniquidade deles diante de Deus chegasse no seu limite, no seu ápice. E para reforçar isso ainda, eu queria que você acompanhasse comigo a respeito da religião que eles tinham, tá? Eles tinham basicamente no seu panteão de deuses um deus chamado El, o mesmo nome que os hebreus chamavam Deus, de El, de Elohim. Então, no panteão, no quadro de deuses que havia ali, um deus principal era El. E esse era chamado o pai dos homens, representado por um touro. E eles diziam que ele tinha 3 esposas. Uma delas é Astarote, que aparece aí nessa tela, que era a deusa da perversidade, a deusa do sexo. Essa deusa era terrível. É descrito a respeito dela que é a deusa que concebe, mas não dá luz. Então, era algo assim ela era retratada de muitas imagens, de muitas formas, mas ela era a deusa do sexo. Então, o que isso mostrava? Os cananeus adoravam essa deusa e praticavam muitos atos imorais, dizendo que, na verdade, era essa deusa quem estava pedindo. Então, esse era um problema. Há um outro deus também, um outro deus chamado Anat. Anat é filha de El, esse deus do panteão dos cananeus, e ela era considerada a 3ª maior deusa dos cananeus. E em seu nome, como diz aí, muitas pessoas eram mortas e sacrificadas, porque acreditava-se que ela, fazia as exigências de deusas e tal. Então muita gente era morta e muitas guerras foram feitas no seu nome. E de todos os deuses, Baal não era o maior, mas certamente é o mais conhecido na Bíblia, porque Baal era responsável pelos relâmpagos, trovões e chuvas, por isso pensava-se que ele levava fertilidade às terras de Canaã, que dependia inteiramente das chuvas para a produção agrícola. Você se lembra do episódio de Elias, quando Elias, ainda no Antigo Testamento, está confrontando os adoradores de Baal? O que ele faz? Ele ora a Deus e acontece uma seca naquela região. E o que o povo faz então? Recorre a Baal, porque eles acreditavam que era Baal que mandava a chuva. Então eles oraram, clamaram, pediram para que Baal mandasse chuva. E enquanto Elias não pedisse para Deus, na verdade não choveu. Por 3 anos, se eu não me falha a memória, 3 anos. Por 3 anos não choveu. E isso é uma coisa interessante, porque quando Elias diz assim, quem controla a chuva não é Baal, quem controla a chuva é Deus. E haviam muitas pessoas que estavam adorando Baal e reconhecendo que ele era aquele Deus que mandava a chuva. Então Elias faz um grande desafio a eles, eu estou falando isso para você entender a grande admiração e devoção que os cananeus tinham justamente por Baal, esse Deus. E um outro problema que havia também era o que a gente chama de lugares altos. Você encontra isso muitas vezes na Bíblia. Os lugares altos, na verdade, eles eram esses locais onde o povo ia para adorar. Eles iam até lá e eles construíam os seus altares. E eles pegavam, inclusive, esses altares chamados de Bamote, em hebraico, Bamote, e eles então adoravam os seus deuses ali e muitos santuários. Vários reis na Bíblia tentaram destruir os altos, mas nenhum deles foi tão eficiente. Porque o povo, no final, acabou pegando esses altos, esses lugares altos, que às vezes era uma coluna ou um altar, alguma coisa assim no alto de uma montanha, e eles iam até lá para poder adorar os seus deuses. O povo de Israel usou os altos para adorar a Deus, mas às vezes eles parece que meio que se confundiam e adoravam também alguns deuses juntos, então os lugares altos se tornaram um grande problema para o povo de Israel, e essa foi a tentativa de muitos deuses em tentar mudar essa realidade. Agora, eu queria que você olhasse essa frase comigo,
para entender a grande causa da destruição, tá? A gente não tem todos os relatos para poder entender claramente tudo isso, mas o que a Bíblia menciona, basicamente aqui está um resumo. Por causa da depravação dos cananeus, Israel recebeu a ordem de destruí-los. A compreensão da religião e da imoralidade ligada à adoração cananeia explica a severidade de Deus em relação ao povo ligado a essas práticas, tá bom? Então, aqui está um resumo do que nós podemos entender o que aconteceu de fato com esse povo chamado os cananeus. Então, Israel tem uma missão de ir até lá e mudar essa realidade. Então, queridos, nós temos agora algo bem importante. O povo de Israel saiu do Egito, foi até a terra de Canaã, chega lá nessa terra, está prestes a herdar a terra prometida, e Deus tinha duas coisas para fazer. Primeiro, era fazer um juízo contra o povo cananeu que estava extremamente depravado. Em segundo lugar, é como se fosse, numa linguagem bem popular, é como se fosse matar dois coelhos com uma paulada só. Deus faria um juízo para os cananeus e também daria uma bênção para o povo hebreu, certo? Então, dando um juízo para os cananeus, ele os tiraria da terra, dando uma bênção para o povo judeu, ele os colocaria naquela terra, tá bom? E aí a gente precisa lembrar daquilo que a gente viu na aula sobre Gênesis 12. Por que Deus, a aula chamada O Plano de Deus, se eu não me engano é a 5 ou a aula número 7. Por que Deus queria colocar Israel em Canaã? Em primeiro lugar, e talvez o mais importante fator, é porque ali era chamado de o centro da terra. Ezequiel, o livro de Ezequiel, no futuro, diria sobre isso. Ezequiel capítulo 5, verso 5. Aqui está Jerusalém, eu a coloquei no meio da terra. Por que Deus queria que Israel ficasse no meio da terra? Se você olhar o mapa do mundo, dois grandes continentes estão ligados exatamente por uma pequena passagem, e era exatamente nessa pequena passagem que Israel ficaria. Por quê? Porque é aquele objetivo que a gente fala todas as aulas. Israel foi chamado por Deus para ser uma comunidade que vivia em missão. Eles deveriam prosperar, deveriam ser abençoados, deveriam ter santidade, deveriam praticar a sua religião da melhor maneira possível, deveriam fazer tudo o que Deus havia pedido e estar no centro da terra, para que quando as pessoas cruzassem por terra ou por mar, ali havia o encontro de dois grandes mares, justamente nessa encruzilhada do mundo, você teria o povo de Israel representando a Deus e atraindo o olhar das demais nações. É como se Deus tirasse, por exemplo, uma igreja que fica bem escondida num bairro e colocasse exatamente no encontro de duas grandes avenidas. Era mais ou menos isso. Deus estava tirando Israel das sombras e colocando ele como um holofote muito grande ali. E aí tem um outro ponto, uma frase bonita desse livro chamado Igreja Missional na Bíblia. Recomendo, se você quiser um dia ler esse livro, vale muito a pena, é muito bom. Nesse livro diz assim, ó: Israel sabia que vivia sob constante observação do mundo à sua volta. Israel deveria viver a sua história como algo encenado diante dos olhos dos povos ao seu redor, sempre ciente de que o que estava em jogo era a glória de Deus. Então, era como se eles fossem atores num teatro, mais ou menos assim. Tudo que eles fizessem representava Deus, que estava nos bastidores. Então, o que eles faziam, eles deviam se lembrar que em todo momento eles estavam sendo observados pelos povos ao redor. A mensagem da vida coletiva de Israel, a frase continua dizendo, deveria ser: é nessa direção que a história está indo, venha e junte-se a nós. Olha que coisa linda isso aqui. Eu fico assim muito impressionado com esse papel missional de Israel. Eles estavam dizendo, olha, a história está indo nessa direção, Deus está restaurando esse mundo que viveu em pecado, junte-se a nós, vamos adorar esse Deus, vamos ser salvos por Deus para levar o mundo inteiro para a adoração. É uma pena que eles não cumpriram esse propósito, mas é muito legal a gente conhecer as bases, o início de tudo isso, tá? Agora, um ponto que me chama a atenção nessa história é justamente um texto bíblico que eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 4, verso 5 até o verso 8.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 4, verso 5 até o verso 8. Diz assim, ó, capítulo 4, verso 5, diz assim, ó, eis que vos tenho, Moisés aqui fazendo um apelo para o povo, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Agora, olha que interessante. Guardai-os, guardem os mandamentos, guardem os estatutos, guardem aquilo que Deus falou, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então, esse texto aqui eu acho fantástico porque Deus faz um apelo para o povo. Guardem os meus estatutos, que quando vocês forem fiéis às minhas palavras, as pessoas vão olhar para vocês e vão perguntar: que outro povo na terra é tão abençoado como esse povo? Que outro povo na terra tem um contato tão próximo com Deus como esse povo de Israel? Que outro povo na terra é tão sábio e inteligente como esse povo? Tudo isso deveria atrair os olhares das pessoas. Porém, o que aconteceu é que a gente percebe aqui que Moisés ele deu esse discurso antes de o povo entrar na Terra Prometida. Tá? Isso é um fato. E ele fala sobre a identidade e o papel missional de Israel diante das nações. Então, 2 pontos a gente percebe aqui. Em primeiro lugar, ele fala sobre a lei. Guardem a lei, cumpram a lei, façam a vontade do Senhor em relação a essa lei, porque isso é minha vontade para vocês. Em segundo lugar, Deus, na próxima parte aí da Bíblia, ele vai falar contra a idolatria. Ele fala, tomem cuidado com a idolatria. Porque a idolatria, e aí tem algo interessante na apostila que diz assim, ó, os seus ídolos precisam ser confrontados. Não se deve fazer concessão ao paganismo. O povo de Israel é advertido que se falhar nessa questão, e aqui é um ponto bem importante, Deus falou para eles claramente, não falhem nesse ponto da idolatria, não idolatrem, não adorem outros deuses, porque se vocês falharem nisso, eu vou espalhar vocês entre as nações, vocês serão dispersos e perderão a terra de vocês. Olhando na história, foi exatamente isso que aconteceu. A idolatria acabou com o povo de Israel. A gente vai ver isso mais na frente em algumas aulas, mas a idolatria acabou com o povo de Israel. Então, o povo de Israel acabou no futuro, se esquecendo da sua identidade, abandonou o seu papel na missão de Deus e confiscou o seu próprio chamado. Que tristeza! Mas no começo, a mensagem de Deus era muito clara. Então, queridos, a gente vê aqui que de Gênesis a gente percebe a entrada do pecado no mundo, depois o estabelecimento de uma família, a família de Abraão, o chamado de Deus para essa família cresce, vai para o Egito, Moisés liberta essa grande família de Abraão, que eram os descendentes ali de Jacó, o povo de Israel, agora faz o discurso que a gente viu na aula passada e recapitulou agora, e agora estava entrando na terra de Canaã, tá bom? Então a gente já viu sobre a terra de Canaã, o discurso, só que a gente agora vai entrar no livro de Josué. Porém, para entrar no livro de Josué, eu preciso que você entenda a divisão do Antigo Testamento. Para a gente entender a divisão que acontece, que existe na Bíblia hebraica, eu tenho aqui em minhas mãos um exemplar da Bíblia hebraica. É chamada Bíblia Stuttgartensia. Essa Bíblia, você pode olhar ela assim, ou você pode olhar ela assim. Os nossos livros, geralmente, a gente olha com a capa aberta sempre para o nosso lado esquerdo. Naturalmente, os nossos livros, certo? Porém, a Bíblia em hebraico, ela acontece do contrário. Os hebreus, eles escrevem da direita para a esquerda, tá? A gente geralmente escreve do canto esquerdo para o lado direito, os hebreus, eles escrevem o contrário. Então, estudar hebraico é algo muito bonito. E aqui está um exemplar da Bíblia hebraica. Então,
a capa da Bíblia, a folha de rosto da Bíblia está aqui. No que seria na Bíblia em português, a última página, a dele seria a primeira. Então aqui tem todo o prefácio, tem aqui o livro de Gênesis. Eu vou mostrar um pouquinho mais perto aqui, ver se você consegue ver bem. Dá para discernir bem as letras aí, nosso assistente. É um pouquinho embaçado, mas... Tá bom, mas aqui está a Bíblia em hebraico, uma Bíblia muito interessante, uma Bíblia de estudo. E nós temos a nossa Bíblia em português, ela tem uma divisão diferente da Bíblia hebraica. A nossa Bíblia em português é assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é o Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos. Então a gente tem assim um pouco de história, um pouco de poesia, depois vem alguns profetas, você pega depois ali o livro de Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a gente tem ali uma parte de história, uma parte de poesia e todos os profetas juntos. Mas a Bíblia em hebraico, ela tem uma divisão diferente, eu quero mostrar para você agora, tá? A Bíblia em hebraico, ela é dividida em três grandes divisões. E só para você ficar ciente, essas são as mesmas divisões que Jesus utilizou, tá bom? Então você tem aqui na Bíblia em hebraico as três grandes divisões. A primeira é a lei. A lei, ela é chamada de Torá, né? A Torá. Que livros estão na lei? O livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Aí está a nossa letra maravilhosa, né? Dá para ler bem, nosso assistente? A letra tá ruim, né? Tá cada dia pior, né? Mas tá bom, é o que nós temos para hoje, tá bom? A outra parte é os profetas, tá? Os profetas, a divisão dos profetas. Então, assim como eu estou falando e escrevendo, aí você pode anotar. Os profetas, eles são chamados na Bíblia hebraica, de Neviim. Esse apóstrofo que eu coloquei aqui em cima dos dois is, é como se fosse uma outra letra em hebraico. Então, Neviim, tá? Eles começam, os profetas na Bíblia, eles começam com um livro chamado de Josué, tá? Então você tem aqui, basicamente, os profetas, né? Você tem aqui alguns livros que são o livro de Josué, começa com Josué, por isso que é importante eu falar sobre isso, porque Josué inaugura a segunda parte da Bíblia hebraica. Josué, o livro de Juízes, o livro de Samuel. A gente na Bíblia em português tem uma divisão, mas na Bíblia hebraica é um livro só, e também o livro de Reis, tá? Esses são chamados na Bíblia de profetas. E por último você tem os livros chamados escritos, que daí você pega o livro de Salmo, o livro de Provérbios, o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares e assim por diante. Outros livros, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, Esdras, Neemias e, por último, o livro de Crônicas. A Bíblia hebraica termina com o livro de Crônicas. O último livro da Bíblia hebraica é o livro de Crônicas, tá? Isso é importante para você saber que é uma divisão diferente do que a gente tem na Bíblia em português, certo? E uma coisa interessante, essa divisão toda, ela é chamada de... Tá aparecendo aí? Não? Tá? É chamada de Tanakh. Puxa vida, minha letra não tá legal. Tanakh. Certo? Por quê? Tá aparecendo, né? Ok. Tanakh, por quê? Tá se refere a Torá, na se refere aos livros dos profetas, chamado de Neviim,
Então eles colocaram aqui as primeiras letras, e os escritos, eu esqueci de colocar, é chamado em hebraico, os escritos são chamados em hebraico de Ketuvim, tá? Então a Bíblia em hebraico, ela, só para você se lembrar bem, a Bíblia em hebraico tem a Torá, os Nevi'ins, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Então, a junção de Torá, Nevi'im e Ketuvim forma a palavra Tanaká. Então, quando a gente fala a respeito da Bíblia hebraica, dessa divisão eles chamam de Tanaká, tá? É apenas uma informação interessante a respeito da Bíblia hebraica e como que ela funciona, tá bom? Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai respondendo. E só um ponto, comentários que são enviados em particular no meu WhatsApp, eu respondo em particular. Comentários que são colocados no chat, eu respondo ou no chat ou mando no grupo do WhatsApp, tá bom? Só para a gente poder lembrar isso aí, vários comentários chegam e várias perguntas, né? E eu respondo em particular, para quem faz em particular. Se você fizer a pergunta publicamente, eu vou responder publicamente. Não existem perguntas difíceis, nem perguntas fáceis, obviamente, e também não existem perguntas tolas. Às vezes, perguntas simples podem produzir uma grande discussão e grandes aprendizados também. Então, se você tiver alguma dúvida, faça suas perguntas que algum especialista vai responder, porque eu não tenho todas as respostas. Vamos ao livro de Josué, então. Agora é a nossa segunda parte da aula, para a gente poder caminhar para o final. O livro de Josué, olha aí na tela, o livro de Josué, ele tem 4 grandes divisões, tá? Se você pegar o livro de Josué, eu gosto desses resumos porque ajuda a gente a se contextualizar. Como que Josué está organizado? Capítulo 1 até o capítulo 5, Josué prepara o povo para a invasão da terra prometida. Aí tem o episódio de Raabe, os espias e tudo isso, né? Ele faz uma circuncisão do povo, celebra a Páscoa e atravessam o Rio Jordão no ano de 1405 a.C., tá bom? No capítulo 6, capítulo 6 até o capítulo 12 é sobre a conquista da terra, como a gente viu ali na tela anterior. Pode colocar na tela? Isso. O capítulo 6 até o capítulo 12 é a respeito da conquista da terra. A gente já vai ver como que foi essa conquista, você deve se lembrar das histórias, tá? No capítulo 13 até o capítulo 21, eles dividem a terra. E como que a terra é dividida? Então, aconteceu alguns sorteios ali, a gente vai falar sobre isso já. E por último, vem a despedida de Josué do capítulo 22 até o capítulo 24, tá bom? Então, na primeira parte da preparação, a gente já viu. O povo se preparou espiritualmente para herdar a terra prometida. A segunda parte do livro, da conquista da terra, a gente começa com a primeira cidade, que é Jericó. Por que Jericó era tão importante? Porque a cidade de Jericó, ela tinha uma muralha gigantesca e essa cidade era a que dava as boas-vindas para todo o território de Canaã. Então, a cidade de Jericó era muito importante para Canaã. Por isso que conquistar Jericó era como se você tivesse conquistando justamente o coração de Canaã. Então, o povo de Israel atravessa o Rio Jordão, chega em Canaã para poder fazer a conquista. Tem aqui uma imagem de como seria a cidade de Jericó no passado. A cidade de Jericó está aqui, tá? A cidade de Jericó era uma cidade grande, rica e poderosa. E um detalhe a respeito dos muros de Jericó e por que eles eram tão difíceis de serem derrubados, né? Então aqui tem uma explicação, uma ilustração que mostra na arqueologia como que eram os muros de Jericó. Então os muros de Jericó, no alto de um muro de 3,35 metros, pedras lisas de aproximadamente 10 metros de comprimento inclinavam-se em um ângulo de 35 graus para se juntar aos grandes muros principais. A cidade de Jericó era invencível em se tratando de um ataque direto por um exército sem arietes. Arietes é aquele instrumento como se fosse um tronco e os homens empurravam aquilo ali para forçar a entrada numa porta. Então a cidade de Jericó ela tinha muros de 3 metros, mais uma rampa de 10 metros com pedras lisas e mais o muro principal. Ou seja, se uma pessoa conseguisse escalar o primeiro muro, ele encontraria pedras extremamente lisas e não conseguiria chegar no segundo muro da cidade.
Então, conquistar por guerra era impossível. Então, o livro de Josué conta como foi essa conquista da terra, e aí você conhece a história. Eles conquistaram depois de dar várias voltas durante 7 dias. No último dia deram 7 voltas, o muro caiu e eles conquistaram então aquela terra, a famosa terra de Canaã, a cidade de Jericó. Tá? Logo depois, do capítulo 13 ao 21, eles agora vão dividir o território. E como é que acontece a divisão do território de Canaã? Como que foi a divisão da terra? Basicamente, eles fizeram um sorteio. Fizeram um sorteio onde cada família ficaria. E eu queria que você pudesse ver comigo aqui como que foi. Aqui está um mapa das 12 tribos de Israel, tá? Na parte, só para você entender bem, só para você entender bem, nós temos aqui, deixa eu mostrar para você aqui, nós temos aqui nessa parte o Mar Morto, o Rio Jordão. Aqui, ó, exatamente acima desse quadradinho preto que eu estou mostrando aqui, tem a cidade de Jericó, tá? Então, Jericó, Jerusalém, Gabaon é o território de Benjamim, um grande território aqui de Judá, Simeão, Efraim, Dan, Manassés, Zebulon, Issacar, Manassés também ficou com essa outra parte, Gade, Ruben, e lá acima nós temos Aser e Naftali. Tá? Então essas são as 12 tribos de Israel que dividiram. E haviam 2 cidades importantes aí, dois tipos de cidade. A primeira delas, haviam cidades de refúgio. Cidade de refúgio eram locais que ficavam até um dia de caminhada. Então, para que existiam cidades de refúgio? Vamos supor que você estivesse um dia trabalhando com machado, e na hora de cortar a lenha, a parte de cima do machado soltou, bateu na cabeça do seu companheiro e ele morreu. E a família olhasse aquilo e dissesse, não, você matou por intenção. Você tinha exatamente a distância de onde você estava até a cidade de refúgio mais próxima para sair correndo. Por quê? Porque se você corresse, chegasse até lá, ninguém poderia te atacar, ninguém poderia te acusar e nem te matar. Porque os sacerdotes da cidade é que tomariam a decisão se o crime que você cometeu, a morte, né, o assassinato, foi intencional ou se foi por acidente. Ou seja, se foi culposo ou doloso, né, como a gente usa essa linguagem no meio criminalista aí, né? Então, a cidade de refúgio era esse local. Era um refúgio para pessoas que queriam procurar a justiça para justamente ter o seu caso julgado de maneira correta. Então, essa era o primeiro tipo de cidade. Os sacerdotes não, os anciãos da cidade que tomavam essa decisão. E o segundo tipo de cidade eram as cidades dos levitas, que eram territórios dentro das tribos onde os levitas, então, habitavam, porque a tribo de Levi não teve território aqui dividido, tá? Eles não tinham território, o território deles ficava dentro do território dos demais irmãos ali, onde eles estavam ali para poder trabalhar, tá? E aí, por último, depois de toda a divisão da terra, Josué dividiu a terra, deixou tudo organizado e se despede do povo. E a despedida do povo a despedida de Josué está no capítulo 22 até o capítulo 24, onde ele finaliza a sua despedida fazendo aquela frase tão bonita, olha, eu não sei a quem vocês vão servir, escolham hoje a quem servir, se a Deus, a quem livrou vocês, ou aos deuses e tudo isso. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a frase famosa de Josué é dita justamente no contexto onde ele está se despedindo do povo e está perto de morrer depois de ter feito um trabalho excelente. Então, Deus deu uma tarefa para Josué, a tarefa de conquistar a terra e dividir a terra, e foi exatamente isso que ele fez. Agora, Josué, ele faz o que a gente chama de um tipo de Cristo. É como se fosse assim ele antecipasse algumas coisas que Cristo faria no futuro, tá? Algumas razões para entender. O primeiro deles é o nome de Josué. Olha aí no nosso quadro, o nome Josué em hebraico é escrito assim. O nome Yeshua, tá? Essas duas primeiras letras aqui
elas são uma referência ao nome de Deus, YHWH, tá? E a segunda parte aqui é uma referência à salvação, certo? Ou seja, o nome Josué em hebraico, o nome Yeshua ou Yehoshua, existem muitas variações, mas é basicamente isso. Yeshua significa Deus ou Yahvé é Salvador, tá? O nome Yeshua em hebraico, aqui está o hebraico. Em grego, o nome Yeshua foi traduzido como Iesus. É daqui que vem o nome que você certamente conhece, que é o nome de Jesus. Quando o anjo fala para Maria que o nome do menino seria chamado Jesus, ele fala porque ele salvará o mundo, salvará o povo dos pecados dele, se eu não me engano. Por que ele falou isso? Jesus, porque ele salvará. Porque o nome Jesus, em grego, aqui é um nome em grego de Jesus, tá? O nome Jesus, em grego, é o mesmo nome em hebraico que Josué tinha, que era o nome Yeshua, ou Josué na nossa Bíblia, que significa Yahvé é Salvador. Então, por que Josué faz um tipo de Cristo? Ele antecipa o que Jesus faria. Primeiro, por causa do nome. Os dois tinham o mesmo nome. Segundo, Josué demonstrava o mesmo trabalho que o anjo do Senhor, o mesmo trabalho de libertação, de salvação. Em terceiro lugar, Josué foi o primeiro homem das Escrituras a ter o nome divino no significado do seu próprio nome. Então, a gente não encontra antes de Josué nenhuma pessoa que tem Yahvé no nome, tá? Agora, depois de Josué, você vai encontrar outros nomes parecidos. Em quarto lugar, Josué ele faz o mesmo trabalho que Moisés, que também é um tipo de Cristo. E por último, Isaías 49:8 descreve a obra do Messias como a mesma de Josué, ou seja, de levar Israel a herdar a terra prometida. E aí tem uma tabela que eu queria que você olhasse. Essa tabela ela mostra justamente essa tipologia de Josué, está aí na sua apostila, que mostra como que Josué no Antigo Testamento, na coluna da esquerda, ele liderou Israel a Canaã depois de 40 anos. Na coluna do lado tem Jesus, subiu a Canaã celestial depois de 40 dias. A igreja também faz o mesmo trabalho que Josué e Jesus fizeram. Ela chega no Monte Sião celestial pela fé. E no fim dos tempos, haverá entrada literal na terra prometida terrena. Na linha de baixo, né, você tem Josué que liderou a conquista dos inimigos de Israel. Jesus lidera a conquista dos inimigos, principados e potestades. A igreja está em batalha espiritual e no fim dos tempos haverá a conquista final dos inimigos de Deus. Josué, na terceira linha, ele levou Israel ao descanso. Jesus, diz a Bíblia, traz descanso. A igreja tem o descanso espiritual da graça e no fim dos tempos, finalmente, nós teremos o descanso eterno na Canaã terrena. E a última linha diz que Josué distribuiu a herança, Jesus recebe a herança e a dá a seus santos, a igreja recebe uma herança espiritual e no fim dos tempos a gente receberá a herança eterna como prometida na Bíblia, na palavra de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa boa. Então, queridos, assim a gente finaliza o livro de Josué e entra agora nessa que é uma parte mais bem rápida a respeito do livro de Juízes, tá? O livro de Juízes, olha aí na tela, o livro de Juízes ele apresenta e ele trata de dois grandes problemas. Mas antes de ler essa frase, eu queria que você entendesse uma coisa importante. Em Deuteronômio 16, verso 18, a Bíblia diz que o povo deveria escolher juízes e oficiais que deveriam existir em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der. Deveria haver juízes e esses oficiais. Então, esses juízes, eles tinham uma função muito interessante na Bíblia, porque eles foram pessoas que, basicamente, na verdade, o nome correto não seria nem juiz, mas seria um general ou um conquistador. Porque o que acontecia? No momento dos juízes, depois da morte de Josué, como que funcionava a organização do povo? Havia um presidente? Havia um rei? Como é que havia? Não tinha nada disso.
o chefe das tribos, cada chefe das tribos tinha autonomia para governar o seu próprio povo. Mas nós temos aqui um problema gigantesco acontecendo. As ameaças que vinham de todos os cantos. Olhe comigo no mapa, antes de a gente ler essa frase aqui. Olha aqui nesse mapa no quadro, tá? Nós temos aqui de onde vinham as ameaças para você entender aqui a geografia do povo de Israel. Justamente do Nordeste, Nordeste é norte com leste, né? Aqui, vou botar aqui em cima, o norte está aqui em cima, o leste está aqui, o sul embaixo e o oeste do lado esquerdo. Então, do Nordeste, você tinha uma invasão dos mesopotâmios. Está aparecendo aí, né? Tá bom, mas está aqui, você tem então aqui uma ameaça dos mesopotâmios. Do Sudeste, ou seja, da parte sul, lá embaixo, né? Mais para o leste, você tem esse povo aqui, ó, esses povos chamados de Moabitas. Você vê muito isso no livro de Juízes, os Moabitas, o problemão que eles trouxeram para o povo. Você tinha do do leste, você tinha os midianitas que vinham dessa região. E do lado sudoeste, tá aqui, ó, os filisteus, tá bom? Então o povo de Israel que estava vivendo aqui nesse meio, ele estava sendo completamente ameaçado pelos mesopotâmios, pelos moabitas, eu vou colocar aqui os moabitas, pelos midianitas e pelos filisteus aqui na faixa de Gaza. Então o que acontecia aqui? O povo de Israel estava sendo ameaçado. E qual que era a função então natural que os juízes desenvolveram? Eles acabaram. Imagina, né? Tá todo mundo, os chefes das tribos, cada um ali na sua tribo, na sua casa e tal, e daqui a pouco você tem uma ameaça de outro povo vindo. Então, alguém naturalmente, um líder se levantava, ele fazia uma guerra, ele tirava, e nós temos 12 juízes no livro de Juízes, ele se levantava, ele tirava aquele povo dali e então trazia paz para aquele local. E depois que ele fazia isso, ele governava sobre o povo de Israel até o final da sua vida. No final da vida, quando ele morria, então outro povo vinha atacar, porque sabia que o líder morreu, outro povo vinha atacar, um outro juiz naturalmente se levantava do meio do povo e aí tirava aquele povo, tirava aquela ameaça e governava até o final da sua vida. Então nós temos Sansão, nós tivemos Débora e vários outros juízes que governaram. Agora, eu disse a respeito de dois problemas, tá? O problema central exposto pelo autor do livro de Juízes é que o pecado e a apostasia da verdadeira religião atraem justamente o desprazer de Deus sobre o povo. A fim, então, de trazê-los de volta do pecado, porque o povo vivia pecando, vivia atrás de ídolos e tudo isso, Deus permite o sofrimento e o desastre, que só podem ser evitados pelo arrependimento genuíno e retorno ao Senhor. Quando ocorre o arrependimento genuíno, então Deus levanta pessoas ou circunstâncias que promovem libertação e alívio, tá? E o segundo tema do livro de Juízes é que os problemas de Israel ocorreram em grande medida por causa da má influência dos seus vizinhos. As relações de Israel com os cananeus remanescentes, os que ficaram, que não morreram ali na conquista, formam, na verdade, um plano de fundo da história dos capítulos e explicam o porquê foram necessários os juízes. Queridos, nós temos essa aula de hoje, que é uma aula histórica, né? Eu digo histórica não por ser épica, né? É histórica porque ela detalhou bem a história de Josué e também do livro de Juízes, que ajuda a entender como que foi a conquista e como que Deus se preocupou com todos os detalhes para que esse trabalho de Josué fosse um trabalho muito bem feito e pudesse colocar o povo ali para realmente representar a Deus. Nas nossas próximas aulas agora, e antes de mostrar a tarefa de casa, nas nossas próximas aulas, a gente vai entender que os juízes, eles tiveram um papel importante, mas, ao mesmo tempo, o povo começou a entrar em declínio, começaram a perder de vista todo o papel e a missão que Deus havia dado para eles.
Então houve a necessidade do rei, dos reis, né? O rei dos reis não, a necessidade de reis. Então você vai ver agora o surgimento dos reis. A gente vai passar rapidamente sobre o livro de Ruth, o livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, para entender um pouco dessa história e como que foi o ápice da missão de Deus com os reis de Israel. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, foi muito bom a gente conversar essa noite a respeito desse assunto, nessa aula. Continue fazendo as tarefas de casa, leia o conteúdo da apostila. Existem coisas na apostila que eu não cito aqui e algumas informações que eu cito aqui na aula que não estão na apostila para você ir complementando os seus estudos. Que Deus abençoe muito você, que você possa ter uma ótima semana e na semana que vem a gente se encontra para mais uma aula, se Deus assim permitir. Semana que vem será a nossa aula número 15. A gente vai chegar exatamente na metade do nosso curso de estudos em teologia da Escola Missionária. Então, olha a tarefa de casa. Para a semana que vem, a sua tarefa de casa é bem simples, é ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, só isso, e ler o livro História da Redenção, capítulo 24. Esse livro História da Redenção, como ele é um livro que tem de graça para baixar na internet, eu vou encaminhar no nosso grupo, tá bom? Para que você possa olhar, para que você possa ver aí e possa ler também se você não conseguiu ler ainda. Quero convidar você para a gente orar e pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos nessa noite de estudar a Tua Palavra, que Tu possa nos ajudar, nos abençoar, para que a gente entenda, Senhor, o papel missional que nós temos hoje, nessa terra, em fazer a Tua vontade e cumprir os Teus propósitos e a Tua missão. Ajuda-nos, Pai. Abençoa cada um dos nossos alunos, aonde quer que estejam espalhados por esse país, que Teu Espírito possa estar com todos nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, um grande abraço, se proteja nesse frio, se cuide bem e semana que vem a gente volta para mais uma aula, se Deus quiser.